Olá, boa noite a todos e a todas que estão acompanhando o Insta do Conselho Regional de Nutricionistas da Terceira Região, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Bem-vindo a todos que estão acompanhando, Danilo, Viviane. E meu nome é Selma, eu sou nutricionista e atuo no setor de ética do Conselho Regional de Nutricionistas da Terceira Região. E hoje, eu e a doutora Priscila Moreira, nós viemos aqui conversar com vocês a respeito de um assunto que é novidade para todos nós, que é a assistência nutricional por meio de à distância. A distância, até então, o nosso código de ética, ele exigia, né, ele previa que a avaliação nutricional e diagnóstico nutricional fosse feito presencialmente. Mas devido à Covid, à pandemia, né, gerada pela Covid, o Conselho Federal de Nutricionistas, ele tentando permitir o distanciamento social aliado ao atendimento, permitir que o nutricionista pudesse dar continuidade ao acompanhamento de seus pacientes, bem como atender novos pacientes que pudessem necessitar dessa assistência, ele revogou temporariamente o artigo 36, né, do Código de Ética, permitindo então esse atendimento à distância. Por que o Conselho Regional de Nutricionistas propôs fazer essa live? Porque estão chegando muitos questionamentos do nutricionista que está preocupado em como fazer, né? E até onde ele pode fazer. Então, eu e a doutora Priscila vamos conversar um pouco com vocês e enquanto ela entra, né? Eu gostaria de saber se vocês tá legal, se vocês puderem posicionar, a gente agradece. E também eu queria contar com vocês, porque todos os funcionários do CRN3, eles estão em home office. Isso quer dizer que a live está sendo feita na nossa casa, na minha casa. Então, muito provavelmente, vocês vão ouvir barulhos, né, ruídos da nossa rotina familiar. Agora eu vou deixar a palavra. É só dizer que, como a gente está usando a redes, internet, às vezes não tem estado. E nesse momento, se acontecer de cair, a gente salva o conteúdo e volta no momento, tá bom? Priscila, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Selma. Um prazer estar aqui, contribuir um pouquinho aí com esse assunto que é novo para nós, né, nutricionistas. Eu sou nutricionista, para quem não me conhece ainda, eu sou nutricionista tanto do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, também atuo em consultório desde a graduação. Posso falar, Selma, que você foi minha professora? Por favor. Por favor. Sim. Me dedura, pode me dedurar, eu deixo. E no curso técnico eu me apaixonei pela nutrição e resolvi fazer a faculdade para poder atuar na assistência, que é a minha paixão, né? Então, assim como muitos nutricionistas, eu tive que me reinventar e partir aí para o atendimento à distância, né? Bom, Selma, acho que você comentou agora sobre as perguntas, né, que nós estamos recebendo, que vocês, né, da ética estão recebendo com relação ao atendimento não presencial. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, o que é permitido nesse atendimento não presencial, né? O que agora é permitido com essa novidade? Então, é assim, é importante ressaltar que o CFN, ele deliberou, ou seja, ele propôs uma resolução, que é a 646 de 2020, e nele ele revoga o artigo 36, que é aquela que exige a avaliação e diagnóstico presencial, e depois as outras etapas poderiam ser feitas de forma não presencial. Então, por exemplo, a orientação, o envio do plano dieteterápico. Agora, com esse artigo revogado,
Só que tem uma coisa, tá? Essa revogação, ela tem um período determinado. Tem. Ela foi de dezembro, agora de março, e vai até 31 de agosto deste ano. Então, neste período determinado, o nutricionista pode fazer realmente a consulta. Então, ele pode fazer o diagnóstico de forma não presencial, ele pode fazer uma consulta completa de acordo com a conduta que ele passar. Ele vai determinar se é presencial ou não. Tem também a possibilidade de presencial ou não. E o federal, o CFM, ele está muito preocupado em instruir o profissional. E ele elaborou um manual de boas práticas, né, tanto para o técnico em nutrição como para o nutricionista, né, diversos segmentos. Então, ele fala de todos, inclusive do nutricionista que quer atuar em consulta. Então, a gente sugere que os nutricionistas, nesse tempo de Covid, né, acessem o material que está disponível tanto no CFN, no site do CFN, como no do CRN. E é importante ressaltar que esse material ele é atualizado constantemente, tá? Então, esse manual que eu falei agora, o Manual de Boas Práticas, para os técnicos e para os nutricionistas, né? Obviamente que a parte de consulta é direcionada ao nutricionista. Ele já está na terceira edição, ele está quarta, tá? Então, a gente incentiva a atualização do conteúdo através da consulta às redes sociais do CFN e CRN3. Sim, tá o tempo todo, né? Com essa pandemia, todos os dias nós temos novidades, né? Alguém está falando que para mais alguém tiver baixo, por favor, sinaliza a gente aqui para a gente poder arrumar. O meu também está baixo. Qual o som está baixo? Selma ou Priscila? Falar mais alto? Falar mais alto, tá bom. né, gente? Mandou para a Lenita? Tá. Então vamos lá. Alto. Tentar falar um pouquinho mais alto. Tá, então vamos falar mais alto um pouquinho. E, Priscila, agora o que eu gostaria que você comentasse, baseado na sua prática, é quais são os meios que o profissional nutricionista pode fazer assistência nutricional? Qual recurso ele pode utilizar? Bom, hoje nós temos várias plataformas que podem auxiliar. O mais interessante para que seja feita a consulta à distância é que o profissional utilize uma plataforma de vídeo. Então, pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelaquela plataforma do Skype, do Zoom, alguma plataforma que possibilite a gente se comunicar visualmente com o paciente. Porque assim como na consulta presencial, que a gente tem aquela troca, né, de horários, a troca de olhares, né, e as expressões. Então, assim como na consulta presencial, a consulta online, ela precisa ter essa troca. É importante que o profissional ele se preocupe, como a gente falou agora, a gente sabendo que estamos em casa, né? O nutricionista ele precisa avisar a família, que em casa é assim, pessoal, vou atender de tal hora a tal hora, então ninguém me chama, ninguém vai lá no quarto me chamar, né? A gente tem a colaboração da casa inteira, assim como agora, né? Estão todos quietinhos. Então a gente precisa ter essa conversa em casa para que todos colaborem. De preferência, eu sempre utilizo o celular para fazer a videochamada e deixo o computador para que eu possa já ou ir fazendo, né, as anotações que eu achar pertinente da consulta, ou ir já fazendo já o planejamento, né, da dieta que eu for encaminhar, a orientação, né? Então, a minha dica pessoal é a gente tentar usar aí duas interfaces, tanto aquela que eu vou conversar com o cliente, com o paciente, como outra que eu vou deixar aqui de apoio para mim, para as minhas anotações, para os meus cálculos, tá? Acho que é interessante também a gente falar da questão da iluminação, do ambiente, dos ruídos, como eu falei, né, das conversas paralelas, enfim. Mas tudo isso é importante a gente ter já fazer uns testes antecipados, testar a plataforma, ligar para alguém de um ponto da casa para outro, testar a sua internet para que não caia.
Então, assim, eu acho que assim como a gente prepara o ambiente do consultório para receber o paciente, a gente vai precisar também cuidar do nosso ambiente de atendimento dentro de casa, tá? Então, isso é interessante, tá? Agora, uma dúvida que surgiu, Selma, logo lá no início foi, o nutricionista, ele precisa fazer algum cadastro diferenciado para estar fazendo essa atuação à distância, ou ele vai poder atender qualquer paciente de qualquer parte do Brasil ou qualquer parte do mundo? Como que a gente precisa se comportar nesse momento? Uhum. A resolução 646, ela não definiu limites de atuação. Então, atualmente, o nutricionista que tem a inscrição ativa no CRN de origem, né? Aqui no caso, São Paulo e Mato Grosso do Sul é o 3, então ele Tá. pode atender, sim, pessoas de outra jurisdição. Assim como ele também pode atender pessoas até fora, infelizmente ou felizmente, a gente não sabe, né? Porque a gente fica um pouco temeroso quanto a esse tipo de atendimento tão distante, né? Mas o que a gente tem que ter ciência é que quando voltar à normalidade, ou seja, quando o artigo 36 voltar a vigorar, vamos assim dizer, que vai haver a necessidade de ter o diagnóstico nutricional feito na consulta. Então, se ele estiver atendendo uma pessoa fora do país, né, vai ser um complicador, né? Então, a gente pede, nesse momento, a reflexão, né, de se esse tratamento nutricional for prolongado, como Sim, ele vai ser atendido depois que o artigo 36 voltar a vigorar. sim. Então, a gente pode falar. Pode falar, Priscila. Não, pode seguir. Tá? Não, é que assim, as questões vão chegando, né? E chegou uma pergunta aqui pra gente, né? É, a Nutrife Noronha. A gente vai falar um pouquinho, Nutrife Noronha, a gente vai começar a falar de avaliação nutricional no próximo bloco, vamos assim dizer. Mas sua pergunta está aqui, tá? Mas eu queria só perguntar para a Priscila, tá? A organização desse atendimento. Você começou a falar do preparo do ambiente, né? E o nutricionista que tem o consultório todo montadinho é fácil. Você chega lá, tá tudo disponível, é só chegar, atender, e ok. E quem está em casa? Como é que é o preparo desse ambiente, dessa consulta, dos instrumentos? Fala um pouquinho, por favor. Bom, é muito importante, né, que o cliente, o paciente, ele saiba exatamente de todos os passos que você vai dar com ele desde o início, né? Então, o que eu aconselho é que, por exemplo, o pagamento, ele seja negociado e antecipado. Isso é algo que acaba sendo uma segurança para o profissional de que o cliente, depois da consulta, ele não vai deixar de pagar pelo serviço. Então, você pode acordar com o seu cliente como que vai ser feito o meio de pagamento. Hoje também temos várias plataformas de pagamento aí disponíveis no mercado. Então, essas plataformas, elas podem ser utilizadas, são muito bem empregadas, porque aí o cliente tem a possibilidade até de pagar ou por transferência bancária ou também pelos cartões de crédito, débito ou boleto, tá? Quanto ao valor, é algo muito pessoal e particular, tá? Existem nutricionistas que fazem avaliação por meio de bioimpedância ou por meio de medidas antropométricas. E essa avaliação, dependendo, né, do quanto você agrega valor a essa avaliação, é válido que você negocie com o seu cliente um valor especial por ser online, tá? Mas isso é muito particular. Eu acho que cada profissional precisa realmente avaliar qual é o valor que ele agrega à avaliação antropométrica que ele faz, tá? E a avaliação que nós temos aí como referência, ela vai acabar sendo uma avaliação referida pelo paciente,
né? Eu vi que está surgindo muita pergunta sobre a Sim, avaliação e eu sei que a gente vai sim, falar mais sim, a respeito mais sim. para frente, tá? Então, estruturando o seu atendimento, então todos nós quando iniciamos o atendimento em consultório, a gente faz um protocolo para que a gente atenda no nosso consultório, certo? Então, nesse nosso protocolo, a gente vai introduzir lá todas as perguntas, todas a anamnese, tudo detalhadamente, tá? E é muito importante que o cliente, o paciente, como eu falei, ele saiba de todos os passos que a gente vai dar com ele na consulta. Então, todas as perguntas que nós vamos fazer, todo o segmento desse bate-papo via videochamada que a gente vai fazer também, e como que vai ser dada a sequência do tratamento, né? Em alguns casos, eu já estou, inclusive, considerando a possibilidade de revê-lo pessoalmente. Por quê? Porque eu agrego valor à minha avaliação antropométrica. Ela tem uma grande importância para o meu atendimento. Então, o meu cliente muitos deles a gente já tem agendado o retorno pensando numa consulta presencial, né? Mas caso você considere, ou se o seu modelo de atendimento é um modelo de consultas mais breves, daí isso também precisa ser negociado com o cliente e preferencialmente, como eu falei, acertado antes da videochamada acontecer, antes da consulta acontecer, tá? Eu queria que você esclarecesse um pouquinho, Selma, a respeito de outros artigos do nosso Código de Ética, né? Então, a gente teve o artigo 36 revogado até 31 de agosto, e os outros artigos, né? Outros artigos do nosso código, como que eles estão atualmente? Continuam os mesmos? Sim, continua o código, ele não foi revogado, foi só o artigo 36, tá? Nós estamos recebendo questionamentos referentes principalmente à divulgação do serviço, né? Então, alguns profissionais, eles estão bastante afoitos para divulgar a sua atuação online, então eles querem fazer promoções, querem fazer uma divulgação mais ostensiva, mas os outros artigos do Código de Ética estão valendo. Então, é só temporariamente o 36 que foi revogado, tá? A E gente, Priscila, me conta. eu tenho visto Pode falar. bastante, viu, Selma? É bem. É triste ver, né? Porque assim, a gente precisa saber que nós somos um serviço de saúde. Quando a gente fica fazendo promoção na internet com o nosso atendimento, isso pode ser mal interpretado, inclusive, pelo próprio cliente, pelo próprio paciente, né? Tá rifando sua consulta. Então, fica até de dica para os meus colegas que fazem como eu a divulgação nas redes sociais, de tomar cuidado com o tipo de apelo que faz, oferecer desconto no post, né? O desconto você oferece diretamente para o seu cliente, né? Agora ficar publicando lá que está dando desconto, que está sorteando atendimento, isso é um pouquinho complicado mesmo. E nós temos também questionamentos que o próprio profissional ainda, diante dessa dificuldade de entender que tipo de serviço ele vai prestar, ele fala assim, olha, então eu só vou fazer uma orientação nutricional e cobro, já colocaram até valores, né, bem abaixo do que a consulta, né? Sim, Então, até isso que nos motivou a fazer essa live, de falar assim, não, a consulta, ela é uma consulta que vai se aproximar muito da consulta normal, da consulta presencial, né? Então, não é para ficar fazendo, como você mesma disse, promoção do atendimento, né? É uma questão de valorizar o trabalho do nutricionista. Mas agora, exatamente. Priscila, vamos para a cereja do bolo? Vamos Vamos. falar um pouquinho de como fazer a assistência nutricional por meio não presencial. E aqui, eu só vou falando um pouquinho dos questionamentos que estão chegando, né? Para você Tá. também já ir direcionando a sua linha de apresentação, né? Então, como eu já tinha falado um pouquinho, a nutricionista, a Fê Noronha, ela falou assim para a gente: hospitais que não possuem telefone nos leitos, pode ser utilizado os dados coletados pela enfermagem?
evitando contato com os casos suspeitos e confirmados? Aí tem a Vânia. Como fazer os parâmetros antropométricos? Né? A gente tem também aqui a previsão de quando poderemos atender presencialmente. Então. E também posso atender presencial, tomando todas as precauções. E não sei se você quer reforçar um pouquinho, tá? Tem uma colega perguntando se devemos manter o mesmo valor do atendimento da consulta presencial, que é um pouco ainda É como referido ao que eu você acabou de falei, falar, né? eu particular, vou falar de mim então, né? Eu dei um desconto porque eu agrego muito valor à avaliação que eu faço. Eu fiz um curso específico para medidas antropométricas, então eu agrego um valor muito grande a esse meu trabalho. Então eu tive que dar realmente um desconto aí para minha consulta, tá? É engraçado que, independente do desconto, eu tenho muitos clientes que já estavam com consulta marcada e já quiseram a consulta. Na verdade, nem eu que falei, olha, então eu vou dar um desconto. Ah, vai, tá bom, obrigada. Se eu não quisesse ter dado desconto, eu não tinha dado, né? E fui eu que dei. Tá. Tá? Mas uma coisa importante, desculpa só um pouquinho, Pri, só falar também, é que assim, a gente está falando aqui de valores, não de valores, mas de uma forma de negociar, tá? A gente está Isso. propondo uma forma de negociação, porque a gente sabe que também que nós estamos numa situação de exceção, em que muitos estão com o seu poder aquisitivo bastante, né, abalado. Sim. Mas a gente não pode deixar de ressaltar as outras entidades do Isso. segmento da nutrição. Por quê? Quem é que trata de valores, de condição de trabalho, de toda essa parte de direito trabalhista? É o Sindicato dos Isso. Nutricionistas, que a gente tem aqui em São Paulo e também tem em Mato Grosso do Sul, né? Então, E aí a na gente tem que verdade, olhar, tem uma tabela no exato, site, né, Selma? exato. Então, a E é gente importante que a remete gente não sempre atenda por menos do que está lá naquela tabela. Isso é isso. importante também. Ter uma referência, né? Então, é Uhum. sempre importante. A gente está falando não de valores, mas a gente está falando de como acolher esse paciente que quer tratar e muitas vezes ele pode estar complicado financeiramente, tá bom? Isso. Mas Aí passando a bola para você de novo aí. você perguntou sobre o em hospital, né? Olha, a Isso. Braskem, eu até vi que uma pessoa comentou também. A Braskem realmente ela publicou, né? Ela tem uma publicação com as recomendações acerca da assistência hospitalar, tá? Porém, a gente precisa sempre tomar cuidado em seguir o protocolo da sua instituição, né? O que foi Uhum. acordado na sua instituição? A sua instituição deixou você fazer a coleta apenas dos dados de prontuário ou não? A sua instituição exige que você faça as medidas de circunferências, enfim. A gente vai tomar todos os cuidados que toda a equipe de enfermagem já vem tomando. Então, o uso de máscaras, o uso de luvas, a esterilização dos equipamentos, da fita antropométrica, a esterilização dos seus materiais, até mesmo da sua caneta. Né? O que nós fazemos lá no hospital é não ficar transportando fichas e folhas que ficam lá na internação para a nossa sala de nutricionistas. É uma forma que a gente tem também de não levar essa contaminação, né? Não está levando esses papéis com risco de contaminação. Tá? E tomar todos os cuidados necessários. Não estamos proibidos, voltando para o consultório, não estamos proibidos de fazer o atendimento presencial, tá? Porém, o que a gente precisa tomar cuidado de ter todo o cuidado para a higiene, asepsia dos equipamentos, para quem usa o adipômetro, a fita, né, também antropométrica, para quem usa o paquímetro, a balança, e esterilizar tudo com álcool 70 e a cada paciente lavar as mãos, passar álcool gel, tudo isso, né? Então, todos os cuidados pertinentes à asepsia são importantes de ser tomados, só que a OMS
pede que nós, como profissionais de saúde, devemos incentivar o distanciamento social. Então, se eu, como nutricionista, continuo lá de portas abertas, eu, particularmente, não entendo isso como um apoio a essa medida de prevenção à disseminação do vírus, né? Então, a gente precisa realmente avaliar a nossa atuação, né? Enquanto profissionais de saúde, tá? Aqui tem gente falando assim, Pri, essa higiene deve ser feita com e sem Covid. Eu concordo e já fazia. Só que eu me preocupei em mostrar para o meu paciente que eu estava fazendo para que ele tivesse segurança. Isso lá no início, quando eu ainda estava indo para o consultório, para mostrar para ele, olha, eu estou fazendo asepsia. Quando a gente foi incentivado a fazer o distanciamento pelos órgãos de saúde e eu passei a fazer o atendimento online, essa asepsia ela ficou lá no consultório, na verdade, né? A gente mantém agora os cuidados de higiene pessoal em casa. Uhum. E Pri, voltando um pouco para a questão da avaliação nutricional, né? A gente está recebendo aqui um questionamento de profissionais que trabalham em instituição de longa permanência para idosos, né? Como fazer a avaliação nutricional dos idosos que estão abrigados nessas instituições? Ele pode ser feito somente com os relatos da equipe de enfermagem, né? Ou seja, dados referidos. Sim, né? é muito importante que o nutricionista ele tenha uma boa relação, né? Uma boa, na verdade, um bom trabalho com a equipe, exatamente, para a gente poder confiar, né? No próprio hospital, a gente não tem feito as medidas antropométricas, a gente tem também pego o relato da equipe de enfermagem ou da fisioterapia, porque a fisioterapia ela continua fazendo os exercícios, né? Dependendo da mobilidade do paciente, para ir fazer a gente fala, se você puder pesar para mim, por favor, o paciente, e existe a colaboração da equipe. Na verdade, a orientação até da Organização Mundial da Saúde é que os pacientes sejam menos manipulados o menos possível por diversas pessoas. Então, centralizar a manipulação com um funcionário só. Então, se é o pessoal da enfermagem que vai fazer a manipulação, que já faça também a coleta de dados para o nutricionista. De que forma? Talvez não mensurando pregas, mas talvez uma avaliação subjetiva, né? Então, aí é a questão do nutricionista afinar, né? Conversar sobre como fazer e o que é importante adaptar o protocolo do atendimento presencial para o atendimento não presencial, né? Então, tudo isso a gente tem que sentar e analisar como eu vou transportar o meu protocolo de atendimento presencial para o não presencial. E na casa de repouso, isso daí é bastante importante, porque os pacientes que estão sendo atendidos possuem um risco altíssimo de desnutrição. Então, é preciso adaptar a conduta para que haja segurança para o profissional da saúde e principalmente a segurança alimentar e nutricional para o paciente. Exatamente. Agora, o que a gente vai fazer com o paciente, né, no consultório em casa, eu geralmente mando já para ele uma lâmina com uma fotinho, né, do peso, como realizar o peso, a estatura ele vai te referir também. A maioria das pessoas hoje tem uma balança em casa, né? É difícil a gente conhecer pessoas que não tenham balança para se pesar em casa, né? A maioria tem. Ou pedir para a pessoa se pesar numa farmácia, enfim, né? O peso dela vai ser referido, não temos outra alternativa. E você pode ensinar o paciente a fazer medidas que ele conseguiria fazer sozinho ou com a ajuda de um cônjuge ou da mãe, do pai, enfim. Que seria a circunferência de abdômen, uma circunferência de quadril,
são parâmetros, na verdade, que você vai usar mais como um comparativo do que para um diagnóstico propriamente dito, né? O peso, a estatura e a idade, a gente já sabe que para os nossos cálculos metabólicos, eles são necessários. Só que é importante que o paciente saiba que se ele mentir para você esse dado, quem vai ser prejudicado é ele, né? Então, é difícil ter realmente, não ter a colaboração, tá? Eu Seria sempre... interessante, Pri, desculpa te interromper, mas você falou um negócio interessante. E de repente, se você pedir para que ele te informe de uma forma mais segura, ou seja, por um e-mail, é uma garantia de que esse dado Isso. seja respaldado? Porque se ele falar verbal, de repente, não sei. Não, então, o que você que eu acha? normalmente eu recomendo e acabo fazendo também, né? Eu mando para o paciente um questionário. E nesse questionário, ele vai me responder o peso, a estatura, né? Eu mando lá como fazer as medidas e as medidas que eu gostaria que ele fizesse. Se ele quiser, o nutricionista pode pedir foto também, né? De frente, de lado, para ter também uma forma aí de avaliação, né? Progressa aí do acompanhamento. Mas é claro, sempre que a gente vai fazer qualquer tipo de assistência, é importante que a gente tenha os dados todos bem registrados em prontuário, né? Isso é algo que acabei passando sem falar, mas da mesma forma que essa anamnese, ela vai para o paciente responder, você pode criar uma anamnese para que ele responda. Então, você manda essa anamnese, ele vai te responder, ele vai te devolver. E essa anamnese já te serve de um documento comprobatório de que todas as questões que estão ali respondidas foram respondidas por ele, né? No seu e-mail vai ficar salvo, né? Já fica ali também salvo como parte do seu arquivo de prontuário. E todos os dados que você coletar com ele durante o atendimento, é importante também que você registre e arquive, tá? Sim. Inclusive, gente, existem normativas do próprio Conselho Federal de Nutricionistas que ressalta a obrigatoriedade de você manter esses dados do paciente em prontuário. Quem quiser, Isso. quem tiver, vamos dizer, querendo se atualizar um pouquinho, a Resolução 594 de 2017, ela fala quais são as formas que você pode arquivar essas informações, né? O prontuário físico, o prontuário eletrônico, você sempre tem que guardar, né? Então, é uma informação bastante importante. Só uma coisa também, Pri, nós estamos com a doutora Dressassa, que ela está perguntando se o conteúdo vai ficar disponível, tá? Sim, a gente vai salvar e vai ficar disponível para depois quem quiser acessar, tá bom? E que mais, Pi? O que a gente vai falar mais sobre? Eu vi que teve um comentário sobre fazer um formulário no Google, que agora tem aquele Google Forms. Maravilha! Sim. Eu particularmente já sou adepta e você, além de criar, né, uma anamnese com todas as perguntas que você quer fazer para o paciente, ele também te gera ali depois uma forma de você não consegue alterar. Então, tudo que o paciente responde ali já fica salvo e o nutricionista não consegue alterar. É uma forma também de segurança de que aqueles dados ali serão inalterados. Além disso, essa ferramenta também gera para a gente uma planilha depois, com todos os pacientes listados, né? Então, é interessante de se utilizar também, tá? Então, para essa avaliação antropométrica ou avaliação nutricional, todos esses dados, desde o início, o paciente já vai ser informado que ele precisa ser sincero, né? Em todas as suas respostas. É interessante a gente também colocar para ele um diário alimentar, uma rotina alimentar, né? Um registro de 24 horas do dia dele, porque isso também vai fazer com que a gente conheça melhor a rotina alimentar e a rotina diária, tá? Do que ele faz no dia a dia, para que a gente possa também ter isso como referência, como base para a elaboração do cardápio. Tá? Algumas
Alguns clientes, eles estão em home office. Eu tenho clientes que não, que assim como eu, que estou indo trabalhar ainda no hospital, tenho clientes também que estão em rotina de trabalho. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta quando a gente vai calcular a dieta. Então, quanto melhor eu conhecer a rotina do paciente, do cliente, melhor, vai ser melhor para eu elaborar também a dieta dele. Aí, nesse mesmo formulário, eu vou colocar todos os antecedentes clínicos dele, se ele já usa algum medicamento, suplemento, se ele está fazendo algum tipo de atividade física, tá? Então, muita gente está seguindo várias lives aí também de exercício, né? Então, isso tudo a gente vai levar em conta também para o cálculo das necessidades nutricionais e, posteriormente, para o cálculo da dieta também, tá? Pri, você falou uma coisa, tá? Que nesse momento ela pode ser importante, mas ela não pode ser mal interpretada. Sim, Você falou que você pode solicitar fotografias, imagens do sim. paciente para fazer um comparativo, mas a gente quer ressaltar que o artigo 58 do Código de Ética está vivíssimo, tá? O 58 é aquele que é vedado ao nutricionista, mesmo com Exatamente. autorização do paciente, divulgar imagem corporal de si, de terceiros, atribuindo resultados, atribuindo sucessos. Então, você pode solicitar uma foto para para conhecer melhor, como a própria Priscila falou, para conhecer, pode, mas cuidado com o sigilo dessa informação, tá? Sim. Cuidado, que não é para você fazer uma autopromoção, tá? E que não é para usar essa imagem de forma sensacionalista, É tá bom? importante, né? Reforçar isso. Isso daí é importante. E uma coisa também que eu acho legal falar para o profissional é que nós tivemos alguns questionamentos dizendo como o profissional tinha que se portar, porque alguns clientes acharam que ficaram assim frustrados com o atendimento nutricional não presencial. Ele pensava que ia acontecer mais mensurações, que ia acontecer uma avaliação nutricional mais aprofundada. Então, qual que é a questão? A questão é que o nutricionista ele tem que ser muito claro com o que vai acontecer. Ele tem que explicar que o atendimento não presencial ele tem as suas limitações, né? E o próprio artigo 19 do Código de Ética, ele fala que é dever do nutricionista manter o indivíduo e a coletividade que está sendo, que está sob a sua responsabilidade profissional, informado quanto aos objetivos dos procedimentos que ele adotou, dos benefícios, dos riscos que essa conduta traçada por ele vai ter. Então, nada melhor do que falar exatamente o que vai acontecer, quais as limitações e quais as implicações dessa conduta, tá bom, gente? Bom, Então, e que mais, de Priscila? dica, então, ainda nessa linha, né, do que vai acontecer na consulta, minha dica é: testa com alguém da sua casa. Faz a anamnese ou num Word, Excel, ou, enfim, qual é a ferramenta que você já usa para atender? Ou não, vou começar a atender porque eu não estou trabalhando. Então, vamos fazer a anamnese. Vamos lembrar lá do estágio, porque isso aí eu sei que todo mundo fez, pelo amor de Deus, né, Selma? Estágio todo mundo fez. Então, vamos lembrar lá, o que tem na anamnese? Ah, na anamnese vai ter os dados pessoais, vai ter, né, o nome, endereço, telefone, CPF. Aí eu vou colocar todos os dados de anamnese, se ele está com algum tipo de dor, se ele está com algum tipo, tomando algum medicamento, enfim, a nível de atividade física e uma rotina, um dia alimentar dele para ele te dizer. Então, você vai ter que é melhor que você economiza tempo na sua consulta se você mandar para ele te responder, né? Então, no momento que você vai mandar para ele, o que você vai combinar com ele? Olha, eu tô te mandando um formulário para que você preencha. Esse formulário vai otimizar, olha que palavra bonita para usar com o cliente, vai otimizar o seu tempo de consulta. E aí a gente vai ter mais tempo
para discutir, para conversar sobre a sua alimentação, tudo bem? Dificilmente alguém não vai responder para você o formulário, tá? Por que que eu digo isso? No momento da consulta, você já vai estar com tudo do seu paciente, ele vai estar ali na tua frente, né? Todos os dados clínicos, antropométricos que ele te relatou, tá? Então, tudo isso que você precisa para o atendimento já vai estar na sua frente. Você vai só validando com ele. Então, fulano, você me disse isso, isso, isso. É isso mesmo? Né? Me explica. Enfim, você vai validando com ele aquilo que ele escreveu para você ali naquela anamnese. E aí fica muito mais produtivo, a sua consulta fica muito mais produtiva para que você já vá elaborando o cardápio. Eu vi que houveram perguntas sobre o cardápio fechado ou orientação aberta. Isso vai da sua conduta. Eu não tenho como te dizer o que é o certo, né? Alguns profissionais trabalham com quali quantitativo, outros com qualitativo, outros trabalham com quali quantitativo. Enfim, então cada paciente, cada profissional vai ter a sua ferramenta de trabalho, o seu modo de atender, né? É claro que é muito importante, nesse momento, principalmente, que o profissional ele tenha conhecimento do que está acontecendo. Não dá para não saber que o Mandetta saiu hoje, por exemplo. O paciente amanhã na consulta vai comentar, eu tenho que saber. Então, não dá para eu não saber quantas pessoas já foram infectadas. Isso tudo é importante. O nutricionista ele tem que estar antenado com o que está acontecendo na área da saúde, tá? Essas dicas todas valem para quem atende em clínica, em consultório ou até mesmo por convênio. Eu, como não atendo convênio, eu desconheço como que os convênios estão administrando esse atendimento online. Então, para você que atende por convênio, liga na sua operadora ou manda um e-mail para a operadora do convênio que você atende e pergunta como que você vai comprovar essa consulta para que você receba. Olha, isso daí eu tenho informação porque nós tivemos uma reunião recente com o CFN, né? E assim, a própria Agência Nacional de Saúde, ela referiu que os convênios, as operadoras de saúde, elas devem facilitar ao máximo o atendimento não presencial, né? E o Conselho Federal de Nutricionistas estimulou que os regionais ficassem atentos a essa questão e, em caso de dificuldade, que até relatasse, pormenorizando quem são os convênios que estão dificultando, que daí a proposta é de que eles sejam enviados ofícios sensibilizando quanto à necessidade desse distanciamento. É importante falar que em outros segmentos o Conselho já enviou ofícios para as secretarias de saúde, sensibilizando as autoridades quanto a algumas necessidades, né? Então, por exemplo, alguns profissionais relataram falta de EPI para trabalhar em ambulatórios, alguns casos de emergência que não puderam ser suspensos, né? E então o CRN3 já oficiou as autoridades para sensibilizar. Então, quer dizer, se alguém realmente tiver uma dificuldade nesse sentido, para reportar através do nosso e-mail, né? O CRN3 tem o e-mail, crn3@crn3.org.br, e a gente disponibiliza para tirar esse tipo de dúvida. Inclusive, nós recebemos também questionamento, onde ficam esses manuais, né? Eles estão disponíveis no site do CFN, né, e do CRN3. Porém, se você não encontrar, pode mandar e-mail também para esse canal que a gente envia através do e-mail. Ok. E nós também temos uma dúvida da Paula, NutriSaúde, que também fala das dificuldades que ela está encontrando no segmento que ela atua, né? Ela pergunta assim, ó, o que acontece no caso do proprietário da ILTI optar pelo não atendimento nem na parte clínica e nem da UAN? Ou seja, ele está impedindo a atuação do nutricionista, né? Não é assim, porque você, como responsável técnica, você tem que prestar esse serviço. Então, o que você vai fazer é
aquilo que a gente falou antes para consulta. Você vai pegar a sua forma de atender. Então, com que frequência você faz o cardápio? Como é que você faz o atendimento? E você vai mostrar que tem sim como atuar de forma presencial ou não, né? Mas o que ele não pode é impedir de você dar assistência para os seus pacientes. Então, Sim. analise a forma que você trabalha, vê como você pode adaptar essa prestação de serviço e apresente essa proposta de atuação. Porque o que ele deve estar com medo? Ele deve estar com medo de você infectar os pacientes dele, né? Vamos assim dizer, né? É, A grosso modo, tá? Ele deve estar com esse medo, mas ao mesmo tempo você tem que ser criativa e estudiosa no sentido de propor uma solução que seja bom, novamente, para você, para a sua segurança e para a segurança dos pacientes também, tá bom? sim. Então, eu acho que essa parte a gente conseguiu responder. É. E sobre a parte da orientação que a gente estava Uhum. conversando, né? Aí eu falei o quanto é importante a gente estar antenado com tudo que está acontecendo com relação à Covid-19, à movimentação da área da saúde como um todo, tá? E aí é interessante a gente saber também que hoje, inclusive, uma paciente falou que ela está com dificuldade de encontrar alguns alimentos específicos que ela tinha na rotina alimentar dela. Não sei como que está em outras regiões. Eu, por enquanto, na minha região, graças a Deus, nada está faltando, mas a gente tem que também tomar bastante cuidado no momento da orientação nutricional de saber, né, como está a oferta de alimento na região, se ele tem conseguido encontrar todos os tipos de alimento. Entra também uma interface do comportamento alimentar, porque a gente sabe que em confinamento, nesse período, as coisas, a gente tende a ficar mais ansioso, né? O medo mesmo do que está por vir. Isso tudo o nutricionista ele tem já, né? Quando tem a sua rotina de atendimento já, ele acaba tendo também ali um apelo, né, com essa parte, um apego com essa parte emocional também como uma coisa importante, tá? Então é algo Uhum. que também precisa ser levado em consideração. É, Temos mais perguntas? isso daí você falou uma coisa bem importante, que é a questão de adaptar o plano alimentar à necessidade, a necessidade emocional. E você falou que não está faltando, mas está muito caro. É, O né? preço subiu Isso tá mesmo. terrivelmente. Então, o que que acontece? Na anamnese também que a gente tem que verificar essa condição, né? O que você está conseguindo comprar, obviamente com uma certa delicadeza, um certo refinamento para não constranger ninguém. Por quê? Porque é comum, né? Eu trabalho, como eu já falei, no setor de ética, né? A própria Priscila é conselheira, né, da comissão de ética, e nós recebemos, às vezes, denúncias de que o plano alimentar não está adequado às Sim, informações que o paciente passou para o profissional. Ou seja, é uma sugestão de que o plano não está personalizado às minhas necessidades. E isso, a gente tem dois artigos do Código de Ética que referem a essa questão. Ou seja, quando que ocorre vamos dizer, a falta ética? Quando está previsto no Código de Ética que o nutricionista tem que ter um certo cuidado, uma certa atenção, e ele desrespeita essa previsão do Código de Ética. Então, eu só gostaria de falar do artigo 37 e 38, que ele fala que o 37 é dever do nutricionista considerar as condições alimentares, nutricionais e saúde de vida dos indivíduos ou coletividades na tomada de decisão das condutas profissionais, né? Ou seja, tem que estar focado na realidade. sim, Nem que não é, mas hoje é, né? O paciente pode ter uma condição X há um mês atrás e não mais agora. Então, a gente tem que estar ligado nisso. E o 38, que é dever do nutricionista adequar as condutas e as práticas nutricionais às necessidades do indivíduo, visando promoção de saúde e não cedendo a apelos, modismos, pressão mercadológica, midiática
e interesses financeiros para si e para terceiros. E aqui, quando tem essa questão de atender a interesses financeiros próprios, nós recebemos um questionamento essa semana que eu fiquei pensando. O nutricionista me perguntou o seguinte: olha, então quer dizer que eu não posso cobrar pela minha consulta nessa época de Covid? Eu falei, não entendi, por que você está me perguntando isso? Eu disse, não, porque eu não posso ter interesse financeiro. Não, peraí, você vai cobrar o valor da sua consulta. O que o artigo 38 diz está ligado ao artigo 60, que você não pode associar sua imagem a marcas, ou, por exemplo, o proprietário de uma marca vai e te oferece alguma vantagem para oferecer a marca dele, isso é interesse financeiro. Não é você cobrar justamente o valor da sua consulta, tá bom? Então, eu estou falando isso porque a gente recebeu questionamentos em relação à má interpretação do artigo 38, tá bom? Eu recebi essa semana, os representantes não estão fazendo visitas, né? Nós não estamos no consultório, o representante não faz visita. Eu recebi caixinhas de amostras de produtos, né? E eu observei alguns colegas divulgando que estão recebendo essas amostras de produto. Então, é mais um artigo sendo infringido, né? É o artigo 60, tá? Você pode distribuir a amostra? Pode. Então, você recebeu a amostra, mas você tem que distribuir mais de uma marca, tá? E dizer que tem similares no mercado, então você não pode mostrar que você está dando preferência a uma marca ou que aquela é melhor. Então, sempre que você for distribuir a amostra, mais de uma para indicar que tem alguma preferência por aquilo. Olha, a Elizabeth Bortoleto fez uma perguntinha para gente. E os nutricionistas assessores do Centro de Educação Infantil? Podemos também gravar aulas, já que os professores estão fazendo? Mas seria para alunos e famílias. Oh, que ideia boa, gente. Nossa, maravilha. Uau, né? Olha só, porque a gente Muito sabe bom. que o grande problema não é educar a criança, é educar a família. Se a gente tivesse, já pensou essa permeabilidade? Sim, Uau! sim. Lá no Instituto, lá no Dante Pazanese, a equipe da reabilitação cardiovascular me pediu também para que eu gravasse alguns vídeos para paciente que está fazendo reabilitação cardiovascular. A REAB, lógico, não está aberta, está fechada, até porque a maioria deles são idosos, né, os pacientes. E então nós eles estão fazendo já alguns vídeos para que o paciente tenha orientação em casa. E um dos vídeos também falando da alimentação, eu que vou participar. Né? Então é mais uma atuação nossa, até mesmo para que o profissional que já está trabalhando na escola, ele não perca, né, esse vínculo com a escola, essa prestação de serviços que nesse momento estaria paralisado. Então, é interessante sim, né, Selma? Veio um outro questionamento, novamente, sobre a questão da foto. Tá. Né? Então, e se o paciente... Ele posta a foto de antes e depois e marca o nutricionista. Você se lembra que eu falei lá do artigo 19, que você tem que orientar o seu paciente, que tudo que você for fazer tem que estar bem explicadinho? Então, é o momento de você explicar para ele que você não pode ser associado à marca. Por gentileza, não me marque que você vai me prejudicar. Então, se ele marcar delicadamente, você sugere que seja desmarcado, ou você mesmo procura uma forma de desmarcar, que a gente sabe que é possível, tá? Então, sim, não pode, tá? Mesmo que seja uma... Não, nós não Olha, podemos postar e não podemos ser não podemos marcados ser marcados. na foto. Existe uma diferença do paciente agradecer o seu atendimento. Então, às vezes ele fala, olha, eu me consultei com o doutor fulano, foi ótimo, perfeito, ótimo, sucesso. Agora, eu emagreci tantos quilos, olha a minha foto do anos depois, e foi o doutor X? Aí não, aí você pede para ele delicadamente desmarcar. Pri, estamos chegando quase ao final. Tá? Passa rápido, né? Passa rápido. Então, quem tiver perguntas, podem já encaminhando, né? Mas a gente sabe que você tem um grande finale, né? Que seria ressaltar alguns aspectos, né? Dessa assistência nutricional não presencial. Então, fica Eu acho que é importante a gente reforçar de que é um momento que exige
que nós, profissionais de saúde, né, antes de nutricionistas, nós somos profissionais de saúde, então é muito importante que a gente incentive as pessoas a ficarem em casa. É muito importante, né? Então, nós prestando assistência online, já que nos foi permitido essa assistência, então prestando assistência online é um jeito da gente também incentivar que as pessoas permaneçam em casa, né? É importante para esse momento, para a contenção da disseminação desse vírus, e todas essas pequenas dicas, né, que a gente pôde passar para vocês aqui, é interessante que vocês tentem colocar em prática. Não deixe de atender, de prestar assistência e faça ela com a maior excelência que vocês já fizeram alguma vez na vida. Eu acho que o fica em casa, né, a hashtag fica em casa, ela tem que ser levada a sério e tem que ser incentivada por nós, nutricionistas. E eu também faço assim uma sensibilização, né? Que não só os nutricionistas, mas todas as categorias dos profissionais da área da saúde, eles estão tendo que se reinventar, né? A própria medicina também, que não tinha atendimento à distância, ela está propondo um formato. Sim. Os psicólogos já tinham, e inclusive os psicólogos eles têm um formato diferente de atendimento, porque eles sim têm que ter uma inscrição no conselho deles, né? Então até para fazer distância, para fazer o atendimento, o nosso não precisa, mas o deles precisam. Mas o que a gente pede? A gente pede que não seja um atendimento improvisado. Planejem-se, organizem-se. Nós temos que buscar o profissionalismo acima de tudo. Muitos colegas estão atendendo pela primeira vez em consultório. Nós estamos vendo nutricionistas que estão começando a atender agora, estão atendendo dessa forma não presencial, né? Que bom que vocês estão se inserindo nesse segmento. Mas vamos buscar conhecimento de fonte séria. Não vamos esquecer os outros artigos do Código de Ética, porque o Código de Ética ele busca não só a valorização do profissional, o bom desempenho, mas ele visa principalmente a segurança do paciente, do cliente, tá? De todos os segmentos de atuação do nutricionista, né? Eu ressalto novamente, o Conselho está de portas abertas, não presencial, porque todos nós estamos em home office, mas através dos seus e-mails, tá? Peço até desculpa também, que muitas vezes a gente está demorando um pouquinho, porque a quantidade de e-mail está sendo muito grande, tá? Sim. Então a gente realmente tem dificuldade até de atender todo mundo. E a questão de convênio, eles precisam reclamar a quem? Eles reclamam para quem, Selma? Eles reportam para o CRN3, @CRN3. Então, gente, não adianta mandar aqui, né? O pessoal tá mandando aqui, não, querendo que responda aqui. Tem que ser no CRN3, @CRN3, porque a gente vai direcionar o federal pediu para a gente dar ciência para ele, e a partir daí também a gente pode organizar alguma ação no âmbito do CRN3, tá? Lembrar que lá no site do CRN tem muitas cartilhas também de orientação para o nutricionista, então é mais uma forma da gente se atualizar. As redes sociais do CRN3 também estão bem atualizadas, antenadas com o momento atual, né? E o CRN continua à nossa disposição, né, Selma? E assim, a gente tomou um puxão de orelha pedindo para encerrar, né, a nossa live, mas antes a gente gostaria só de informar que nós estamos buscando novas alternativas para orientar o profissional. Então a gente pede para que fiquem antenados nas nossas redes sociais, no Insta, no Face, para que vocês possam receber e partilhar as nossas atualizações. Tá ok? Muito para encerrar, vou só encerrar com uma última pergunta aqui. Assinatura digital. Carimba, assina, tira uma foto. Pronto, assinatura digital.
né? Interessante, legal. Carimba, É isso assina, aí. tira uma foto e aí você põe a foto na dieta, pronto, tá assinada. Tá bom? Fechou, então. Gente, muito obrigada pela participação, pela interação de vocês. E o que precisar do CRN3, a gente está à disposição, tá? Um abraço a todos, boa noite. Tchau, tchau, boa noite.